Meus pais se recusaram a pagar pela minha faculdade e disseram que eu estava por minha conta. Depois se gabaram da minha formatura e enviaram e-mails agressivos atacando minha tia e meu tio, que me apoiaram depois. Oi Reddit. Minha formatura, na qual completo 20 anos, será daqui a 2 semanas, em uma universidade bastante respeitada, pelo menos aqui no estado. Cada aluno tem direito a apenas 4 ingressos. Não é porque a escola está sendo mesquinha. A cerimônia de formatura será realizada no auditório principal da universidade. E ele simplesmente não comporta tantas pessoas, especialmente considerando que minha turma de formandos é enorme. Eu comprei 3 ingressos e convidei minha tia Dona, meu tio Kevin e meu primo Jeremy. Eu não convidei meus pais, Esther e Frank, e esse é o problema. Tudo começou no ensino médio, durante meu penúltimo ano. Meus pais me chamaram para a sala de estar para uma reunião de família. Não era sobre nada que eu tivesse feito de errado, o que foi um alívio. Era sobre dinheiro. Eles me sentaram no sofá e meu pai, Frank, pigarreou e começou um discurso ensaiado. Ele disse que eles estavam envelhecendo e precisavam se concentrar na aposentadoria. Disseram que tinham suas próprias vidas para viver, seu próprio futuro para planejar, e que esse futuro não incluía pagar pela minha faculdade. Minha mãe, Esther, acrescentou que eu logo faria 18 anos, me tornando legalmente adulta, e que precisava aprender a me virar sozinha. Eu me lembro de apenas ficar ali sentada, acenando lentamente com a cabeça. Eu não fiquei chocada, não de verdade. Acho que uma parte de mim sempre esperou por isso. Meus pais sempre foram econômicos quando se tratava de mim, para dizer o mínimo. Eles não eram pobres, nem um pouco, viviam confortavelmente, mas sempre foram muito cuidadosos com dinheiro, especialmente quando se tratava de mim. Pedir qualquer coisa, mesmo necessidades básicas, parecia uma negociação. Roupas novas? Só se eu tivesse visivelmente crescido demais para caber nas antigas. E mesmo assim havia sempre um sermão sobre como tudo era caro e como eu deveria ser mais grata pelo que tinha. Uma excursão da escola? Eu praticamente tive que implorar para que me deixassem ir. Não era que eles não pudessem pagar, era que não queriam. Então o anúncio sobre a faculdade não foi uma surpresa, foi apenas uma confirmação. Felizmente, eu tinha um plano B. Eu havia conversado com meu tio Kevin, o irmão mais velho do meu pai, alguns meses antes. Eu sempre fui mais próxima dele e de sua família do que dos meus próprios pais. Meus pais, especialmente quando eu era mais nova, estavam sempre ocupados. Eles tinham uma vida social muito ativa e frequentemente me deixavam na casa do tio Kevin e da tia Dona, às vezes pelo fim de semana inteiro. Eu praticamente cresci lá. A tia Dona nunca reclamou, nunca me fez sentir como um fardo. Ela e o tio Kevin me tratavam como se eu fosse sua própria filha. Meu primo Jeremy, que é 4 anos mais velho que eu, era como o irmão mais velho que eu nunca tive. Então, eu procurei o tio Kevin, não esperando que ele pagasse por tudo. Eu estava planejando pedir para ele ser meu fiador em um empréstimo estudantil, mas antes mesmo que eu pudesse dizer isso, ele disse, não se preocupe com a faculdade. Dona e eu cuidaremos disso. Você só precisa se concentrar nos seus estudos. E a tia Dona imediatamente concordou, dizendo que eu era da família e que eles estavam felizes em ajudar. Eu me ofereci várias vezes para pagá-los de volta depois que me formasse e conseguisse um emprego, mas eles recusaram. Ambos são médicos, ele é cirurgião e ela é pediatra, então estão financeiramente seguros. Jeremy já havia se formado na faculdade, então eles não tinham outras mensalidades para pagar. Avançando para o presente, a formatura está se aproximando rapidamente. Eu peguei os ingressos, os enviei para minha tia e meu tio e nem sequer pensei nos meus pais. Eu sinceramente acreditava que eles não se importariam. Desde que comecei a faculdade, nosso relacionamento se tornou ainda mais distante. Eu ia para casa no dia de ação de graças e no Natal, mas mesmo assim mal interagíamos. Eles estavam sempre ocupados com os amigos, dando festas ou saindo. Eu geralmente acabava dirigindo até a casa do meu tio, que ficava a cerca de 1 hora de distância. Jeremy e eu tentávamos coordenar nossas visitas para que pudéssemos passar tempo juntos. Isso parecia normal, isso parecia família. Então, na semana passada, aconteceu a ligação. Era uma tarde quando minha mãe ligou, fazendo conversa fiada no início. Como estão indo suas aulas? Você está animada para a formatura? Parecia forçado, artificial. Então meu pai pegou o telefone. Ele pigarreou exatamente como fez no ensino médio e perguntou, então, você já decidiu quem vai convidar para a cerimônia de formatura? Eu senti um nó se formar no meu estômago. Simplesmente soltei. Eu já convidei o tio Kevin, a tia Dona e o Jeremy. Silêncio. Então a voz da minha mãe afiada e tensa. Você não convidou seus próprios pais? Eu tentei explicar sobre a limitação de ingressos, sobre como o auditório era pequeno, mas meu pai me interrompeu. Ele começou a falar, sua voz aumentando a cada palavra. Eu tenho contado para todo mundo sobre sua formatura, para todos os meus amigos. Eu tenho me gabado de como você está se formando em uma faculdade muito boa, de como estou orgulhoso de você. Eu vou parecer um idiota completo se nem estiver lá. Sua mãe e eu ficaremos humilhados. Foi quando eu perdi a paciência.
Todos aqueles anos me sentindo uma ideia de última hora, um fardo, sentindo que eu era menos importante do que a vida social deles, tudo isso veio à tona. Vocês nem sequer perguntaram sobre a faculdade nos últimos 4 anos. Eu gritei. Vocês estão sempre ocupados demais com os amigos, gastando dinheiro em jantares chiques e férias. Vocês me disseram que eu estava por minha conta. Minha mãe começou a gritar de volta. Nós te criamos. Colocamos um teto sobre sua cabeça, roupas no seu corpo. Investimos tanto tempo e dinheiro em você, e é assim que você nos retribui? Com ingratidão? Investimento? Eu rebati. Vocês fizeram o mínimo necessário. E foram vocês que decidiram não pagar pela faculdade. Vocês disseram claramente que eu era adulta e tinha que me cuidar sozinha. Eu lembrei a eles, palavra por palavra, daquela conversa na sala de estar. Eu disse que o tio Kevin e a tia Donna foram os que realmente estiveram lá por mim, que eles eram minha verdadeira família. Desliguei o telefone com a mão tremendo. Bloqueei imediatamente os números deles no meu telefone. Eu precisava conversar com alguém. Liguei para o tio Kevin e contei toda a história. Ele ouviu pacientemente sem me interromper. Quando terminei, ele disse com sua voz calma e tranquilizadora: "Você fez o que tinha que fazer. Não duvide de si mesma nem por um segundo, garota. Você é parte da nossa família e estamos orgulhosos de você." 2 dias depois, recebi um e-mail do meu pai. Era uma longa mensagem cheia de justificativas e desculpas disfarçadas. Ele alegou que não tinham gastado muito dinheiro comigo enquanto eu crescia porque queriam que eu fosse humilde e agradecida. Disse que sempre acreditaram que tínhamos um relacionamento próximo e amoroso, e que só queriam que eu fosse independente. Ele disse que estavam devastados por eu ter interpretado mal suas ações e por eu ter escolhido a família do meu tio ao invés deles. Ele implorou para que eu os desbloqueasse e enviasse ingressos para a formatura. Prometeu que não postariam nada nas redes sociais, que só queriam uma chance de consertar nosso relacionamento. Ele ainda teve a audácia de reclamar que eu convidei o Jeremy, meu primo, mas não eles. Eu sabia, lá no fundo, que provavelmente era tudo uma tática de manipulação, que eles só estavam tentando salvar as aparências, mas ainda assim doeu. Atualização 1. Ok, tomei uma decisão. Não vou responder ao e-mail dos meus pais e com certeza vou mantê-los bloqueados. Eu reli o e-mail várias vezes, tentando analisá-lo objetivamente, e quanto mais eu lia, mais percebia que eles na verdade não haviam pedido desculpas por nada. Eles apenas apresentaram uma série de desculpas e justificativas para o comportamento deles. Eles tentaram me fazer sentir culpada, me fazer questionar minhas próprias percepções. E então veio a surpresa. Minha tia Donna e meu tio Kevin, que originalmente planejavam voar para cá no dia da cerimônia de formatura, me ligaram ontem e disseram que mudaram seus voos. Eles agora vão chegar 2 dias antes. Disseram que queriam passar um tempo de qualidade comigo antes que a loucura da formatura começasse. Eu fiquei radiante. Tê-los aqui pessoalmente fez toda a diferença. Ontem à noite nós saímos para jantar, só nós 3. Finalmente me senti confortável o suficiente para conversar com meu tio cara a cara sobre toda a situação com meus pais. Contei a eles sobre o e-mail, sobre como meus pais alegavam que só queriam impressionar os amigos deles. O tio Kevin apenas suspirou e balançou a cabeça. Ele disse: "Isso parece exatamente com seu pai. Ele sempre foi assim." Então, ele começou a me contar histórias sobre meu pai quando eles eram crianças. Aparentemente meu pai, mesmo quando adolescente, era obcecado por status social. Ele sempre tentava fazer amizade com os garotos mais ricos e populares, embora, segundo as palavras do tio Kevin, a família deles fosse claramente classe média. Nada extravagante. Ele disse que meu pai e minha mãe se conheceram na faculdade, numa festa de fraternidade, e se aproximaram por causa da ambição que ambos tinham de subir na escala social. O tio Kevin então ficou sério. Ele me disse que muitos dos amigos atuais do meu pai, aquelas pessoas que ele está tão desesperado para impressionar, não são exatamente exemplos a serem seguidos. Ele disse que tinha ouvido rumores sobre casos extraconjugais, práticas comerciais questionáveis e todo tipo de coisa, mas todos eles mantinham essa fachada de respeitabilidade, como se fossem famílias felizes e perfeitas. Ele disse que era absolutamente patético que meu pai, na idade que tem, ainda se importasse tanto com o que essas pessoas pensam, especialmente quando isso significava colocar em risco o relacionamento com a própria filha. Ouvir tudo isso do meu tio, alguém em quem confio plenamente, foi incrivelmente reconfortante. Isso confirmou o que eu sempre suspeitei: as prioridades dos meus pais estão completamente distorcidas. Eles se importam mais com aparências do que com conexões genuínas. Qualquer resquício de culpa que eu ainda sentia simplesmente desapareceu. A formatura é daqui a 3 dias. Estou tentando não ficar obcecada com o que meus pais podem fazer. Estou torcendo para que eles simplesmente fiquem longe, que percebam que perderam essa batalha. Mas uma parte de mim está se preparando para algum tipo de cena pública, alguma tentativa deles de me envergonhar ou manipular a situação. Atualização 2, dia da formatura. Finalmente chegou o grande dia e a cerimônia em si foi mágica, tudo o que eu havia sonhado.
Eu atravessei aquele palco, apertei a mão do reitor Jack, recebi meu diploma e senti uma enorme sensação de conquista. Minha tia Donna, meu tio Kevin e Jeremy, que havia chegado naquela manhã, bem a tempo para a cerimônia, depois de passar a noite inteira acordado terminando um projeto de trabalho, estavam na plateia torcendo mais alto que qualquer outra pessoa. Eu conseguia vê-los brilhando de orgulho, e isso significou o mundo para mim. Após a cerimônia, tiramos as fotos tradicionais, eu, com meu cabelo e Becca, com minha tia e meu tio, com Jeremy e com alguns colegas de classe. Estávamos todos rindo, nos sentindo eufóricos com alívio e empolgação. Então saímos do auditório. Estávamos indo para um restaurante italiano muito agradável que o tio Kevin havia reservado com semanas de antecedência para um almoço comemorativo. Foi quando aconteceu. Meu celular começou a vibrar sem parar, notificações do Facebook, Instagram e até mensagens de texto de parentes com quem eu não falava havia anos. O telefone do meu tio Kevin começou a vibrar também, depois o da tia Donna e por fim, o de Jeremy. Meus pais haviam feito um verdadeiro ataque nas redes sociais. Eles postaram uma longa e descontrolada mensagem cheia de ataques cruéis em várias plataformas, me acusando de ser uma filha mimada e ingrata, e acusando minha tia e meu tio de terem me manipulado e afastado deles. Eu não conseguia ver a postagem diretamente porque já os havia bloqueado, mas meus parentes começaram a me enviar capturas de tela. Foi horrível. Eles alegaram que eu vinha exigindo que eles pagassem minha faculdade porque estava com inveja do fato de que a tia Donna e o tio Kevin haviam pago pelos estudos do Jeremy. Eles repetiram aquela velha desculpa desgastada sobre quererem me educar para ser humilde e independente. Disseram que eu tinha corrido chorando para o meu tio, que então teria se aproveitado da situação para me envenenar contra meus pais. Mas a pior parte, a parte que fez meu estômago revirar e meu sangue ferver, foi o que disseram sobre o aborto espontâneo da minha tia e do meu tio. Eles disseram que minha tia e meu tio eram amargurados e invejosos porque perderam um bebê alguns anos depois que Jeremy nasceu. Eles alegaram que minha tia e meu tio estavam projetando seu luto e seu desejo de ter outro filho em mim, tratando-me como a filha que nunca tiveram. Eles foram ainda mais longe ao insinuar que o aborto espontâneo foi algum tipo de castigo divino, sugerindo que minha tia e meu tio não eram dignos de ter outro filho. Foi uma mentira cruel, distorcida e nojenta. É verdade que minha tia Donna teve um aborto espontâneo. Isso aconteceu alguns meses antes de eu nascer. Eles não sabiam o sexo do bebê, mas minha tia sempre disse que sentia que teria sido uma menina. Quando eu nasci, eles ficaram radiantes. Sempre foram incrivelmente gentis, amorosos e solidários comigo. Ver meus pais usarem essa tragédia como arma para atacar minha tia e meu tio, tentando me fazer sentir culpada, foi algo simplesmente inacreditável. Fiquei parada ali, na calçada em frente ao restaurante, tremendo de raiva e incredulidade. Eu quis desbloquear meus pais e expô-los pelas pessoas horríveis que são, mas meu tio Kevin me impediu. Ele colocou a mão no meu braço. Não, ele disse, com a voz calma, mas firme. Não dê a eles essa satisfação. Eles querem uma reação. Querem te arrastar para a lama com eles. Não deixe. Ele disse que cuidaria disso. Disse que entraria em contato com seu advogado e avaliaria as opções legais. Ele afirmou que todos na família já sabiam como meu pai era e que ninguém levaria aquela publicação a sério. Eles estavam enviando capturas de tela por choque e indignação, não porque acreditassem em uma palavra sequer daquilo. Entramos no restaurante. Eu tentei tirar aquilo da minha cabeça e focar em comemorar minha conquista. Foi difícil, mas minha tia, meu tio e Jeremy fizeram o possível para me distrair. Contaram histórias engraçadas, fizeram brindes, mantiveram a conversa leve e alegre. De uma forma sutil, eles me lembraram que eu era amada, que era apoiada, que fazia parte da família deles. Eu não sei se meus pais chegaram a apagar a postagem. Não me importa. Eu não fui verificar e não vou. Atualização 3. Já se passaram pouco mais de 2 semanas desde a formatura e desde a tempestade nas redes sociais. A vida tem se acalmado um pouco. Eu estou completamente imersa na busca por emprego, enviando currículos, escrevendo cartas de apresentação, participando de entrevistas. Tem sido um processo estressante, mas é uma distração bem-vinda do drama familiar. Ainda estou morando na casa do meu tio Kevin. Obviamente, voltar para a casa dos meus pais nunca foi uma opção. Ficar com a minha tia e o meu tio tem sido uma verdadeira salvação. Jantamos juntos na maioria das noites, assistimos filmes nos fins de semana, simplesmente convivemos de uma forma confortável e acolhedora. Parece exatamente como uma família deveria ser. Descobri indiretamente, através de uma conversa entre a minha tia Donna e um dos meus primos, que o meu tio Kevin, de fato, entrou em contato com meu pai após aquelas postagens nas redes sociais.
Não foi uma ligação casual, foi uma comunicação formal de advogado para advogado. Meu tio, que tem um amigo advogado especializado em casos de difamação, pediu que fosse redigida uma carta ameaçando tomar medidas legais caso meu pai não removesse imediatamente todas as postagens e emitisse um pedido público de desculpas. Aparentemente, meu pai inicialmente tentou se fazer de durão e discutir, mas quando percebeu que meu tio estava falando sério, ele recuou. As postagens desapareceram. Não houve pedido de desculpas, é claro, mas eu também não esperava que houvesse. Você pensaria que isso seria o fim, certo? Que meus pais finalmente perceberiam que haviam ido longe demais, que haviam queimado qualquer ponte que restava. Errado. Há alguns dias, recebi outro e-mail. Eu já estava preparada para isso. Depois do fiasco da formatura, fiquei extremamente vigilante ao verificar os endereços dos remetentes antes de abrir qualquer coisa. Esse veio de uma conta nova que eu não reconhecia. A linha de assunto dizia simplesmente: precisamos conversar, mamãe e papai. Minha primeira reação foi deletá-lo, bloquear o remetente e fingir que nunca aconteceu. Mas a curiosidade, aquela vozinha insidiosa, acabou vencendo. Eu disse a mim mesma que só queria ver o que eles poderiam ter a dizer depois de tudo que aconteceu. Eu abri o e-mail. Era mais curto que o anterior, mas não menos manipulador. Eles começaram dizendo que estavam profundamente decepcionados com meu comportamento. Acusaram-me de ser ingrata e desrespeitosa. Repetiram a alegação de que meu tio Kevin e minha tia Donna estavam me manipulando e que não tinham meus melhores interesses em mente. Então mudaram de tática. Disseram que estavam conversando com um conselheiro familiar, algo que duvido muito, e que esse suposto conselheiro havia sugerido que tentassem me procurar uma última vez para oferecer um ramo de oliveira. Disseram que estavam dispostos a me perdoar pelas minhas transgressões se eu concordasse em encontrá-los pessoalmente para discutirmos nossos problemas. Sugeriram um local neutro e até propuseram uma data e horário específicos. Eu não respondi, nem considerei isso. Mas no momento de fraqueza, não bloqueei o endereço de e-mail imediatamente. Disse a mim mesma que estava apenas mantendo minhas opções abertas, reunindo informações. Foi um erro estúpido. 2 dias depois, outro e-mail chegou do mesmo endereço. Desta vez foi diferente. Desta vez foi nojento. A linha de assunto era: decepcionados com você, mamãe e papai. Eu hesitei, mas de novo, aquela mórbida curiosidade venceu. Eu abri. Começou com as acusações de sempre, que eu estava sendo ingrata e desrespeitosa, que havia sido manipulada pelo meu tio e pela minha tia. Mas então o tom ficou sombrio e perturbador. Eles disseram que a ameaça do meu tio de tomar medidas legais era prova de que ele estava escondendo algo. Alegaram que ele e minha tia eram instáveis e não eram pessoas adequadas para estar perto de mim. E então, eles repetiram aquela mentira horrível sobre o aborto espontâneo da minha tia. Eles disseram, e estou citando aqui, a única razão pela qual eles perderam aquele bebê foi porque não eram o tipo certo de pessoas para ter uma menina. Deus fez sua tia perder aquele bebê porque sabia que eles não eram aptos para serem pais. Eles me disseram para acordar e voltar para casa antes que seja tarde demais. Desta vez não hesitei. Fechei o laptop com força, bloqueei imediatamente o endereço de e-mail. Então fiz algo que não fazia há semanas, chorei. Não foram lágrimas silenciosas e dignas, mas sim soluços feios e sufocantes. Ainda não contei ao meu tio Kevin ou à minha tia Donna sobre esse último e-mail. Não consigo me forçar a fazer isso. Eu sei o quanto isso os machucaria. Eles têm sido tão gentis. Eu não quero sobrecarregá-los com esse veneno tóxico que são meus pais. Por enquanto estou guardando isso para mim, mas está me consumindo por dentro. Sinto que preciso fazer alguma coisa, mas não sei o que. Atualização 4. Já se passaram alguns meses agora, e a maior novidade é que consegui um emprego. É um cargo de nível iniciante, não é exatamente o trabalho dos meus sonhos, mas é uma oportunidade para começar e está na minha área. O trabalho é interessante o suficiente, e as pessoas são surpreendentemente legais. Minha supervisora direta é uma mulher jovem, talvez no final dos seus 20 anos, e tem sido incrivelmente solidária e prestativa. Também me mudei da casa do meu tio Kevin. Esse foi um grande passo. Eu estava começando a me sentir um pouco culpada, como se estivesse abusando da hospitalidade deles, embora eles sempre insistissem que eu não estava. Encontrei um pequeno apartamento de um quarto em um bairro a cerca de 15 minutos de carro da casa do meu tio e da minha tia. As primeiras noites foram estranhas. Eu estava acostumada aos sons da casa do meu tio, e meu apartamento parecia incrivelmente silencioso. Mas estou me acostumando. Comprei alguns móveis baratos em um brechó, pendurei alguns posteres nas paredes e comecei a fazer o lugar parecer meu lar. Até adotei um gato, um vira-lata tigrado meio desgrenhado. Ele tem sido uma ótima companhia, uma pequena bola de pelos cheia de energia que me mantém entretida. Ainda vejo minha tia Donna e meu tio Kevin com frequência. Vou jantar na casa deles pelo menos uma vez por semana, às vezes até mais. Quanto aos meus pais, silêncio total. Não ouvi mais nada deles desde aquele último e-mail odioso.
Eu os bloqueei em todas as plataformas que consegui lembrar, e-mail, redes sociais e telefone. Cheguei até a considerar mudar meu número de telefone só para ter certeza de que eles não entrariam mais em contato. Soube, através do rádio peão da família, meu primo Jeremy me mantém informada, para o desgosto da minha tia, que meus pais continuam vivendo como se nada tivesse acontecido. Ainda frequentam seus jantares sofisticados, ainda postam fotos cuidadosamente planejadas no Instagram, ainda fingem ser a família perfeita e feliz. Acho que algumas coisas nunca mudam. Também comecei a fazer terapia. Foi sugestão do meu tio Kevin, na verdade. Ele percebeu que eu ainda estava lutando para lidar com tudo, mesmo depois de conseguir um emprego e sair de casa. Ele sugeriu com muita delicadeza que conversar com um profissional poderia me ajudar a processar tudo o que aconteceu. Eu estava hesitante no início, sempre fui uma pessoa bastante reservada, não muito acostumada a compartilhar meus sentimentos, mas eu confiava no meu tio e sabia que ele estava certo. Agora estou focando em construir minha própria vida, focando na minha carreira e no meu pequeno companheiro peludo. Obrigada, Reddit, por tudo que vocês fizeram por mim. História 2. Meu marido exigiu que eu largasse meu emprego para ser dona de casa, depois ele me traiu secretamente com uma garota de 20 anos, e roubou nossas economias. Eu amo meu marido e ele é um homem incrível, mas como todo mundo nós também temos falhas. Ambos saímos do sistema de acolhimento familiar e nos conhecemos em um programa de capacitação para jovens, basicamente, um tipo de acampamento de trabalho que ajuda crianças sem família a aprender habilidades básicas para viver, finanças e a obter certificados conforme necessário. Tínhamos 18 anos na época e continuamos mantendo contato depois que o programa acabou. Ele deixou claro que gostava de mim, mas naquela fase da minha vida eu tinha um medo enorme de homens devido a experiências passadas, então acabei rejeitando de forma um pouco rude. Depois, entrei em contato para me desculpar e acabamos nos tornando amigos. 1 ou 2 anos depois, vi que ele postou no Snapchat que estava na minha região. Perguntei se ele gostaria de sair para um encontro, para que eu pudesse praticar me sentir mais confortável perto de homens, e ele concordou. Ele nunca tomou nenhuma iniciativa, nunca me tocou, nem fez contato visual estranho. Se eu dissesse não, ele não insistia nem sequer sugeria de novo. Fomos a esses encontros platônicos por meses, sem que nada acontecesse, e um dia eu pedi um abraço e depois pedi um beijo. Então ele me pediu em namoro. Casamos 1 ano depois e nosso 7º aniversário de casamento está chegando. Combinamos que nem pensaríamos em ter filhos até estarmos mais velhos, já que ambos fomos filhos de pais jovens. Nossa prioridade sempre foi apenas nos mantermos financeiramente, gastando o mínimo possível e economizando cada centavo para comprar uma casa. Felizmente conseguimos comprar nossa casa há alguns meses, e ambos pudemos largar nossos segundos empregos pela primeira vez, só trabalhar em empregos regulares das 9 horas às 17 horas. Viva! Descobri que realmente gosto de jardinagem e de fazer bolos, e adoro ter uma casa de verdade. Estávamos conversando sobre aumentar a família tendo um bebê, e eu me sinto muito pronta para ser mãe, ainda assustada, sim, mas pronta. Mas meu marido mencionou que eu ficaria muito triste se tivesse que largar meu emprego, já que trabalhei tanto para conquistá-lo. Eu disse a ele que não tinha absolutamente nenhum plano de largar o trabalho, que só tiraria a licença maternidade. Além disso, minha empresa permite opções de trabalho remoto para pais durante 1 ano após o nascimento, então eu poderia simplesmente trabalhar de casa se necessário. Sei que cuidar de um recém-nascido e trabalhar ao mesmo tempo é muita coisa, mas abrir mão da segurança do meu salário simplesmente não é uma opção. Ele disse que foi para isso que trabalhamos tanto, para construir nossa própria família perfeita, algo totalmente diferente das que tivemos. Ele disse que eu estava mudando os planos e o pegando de surpresa, mas eu disse que plano nenhum havia mudado. Eu posso ter uma carreira e ser mãe. Muitas mulheres conseguem fazer isso, e ele não precisa largar o emprego para ser pai, então por que eu deveria fazer isso? Ele afirmou que isso não funcionaria para as necessidades de um bebê. Eu respondi que já que eu ganho mais dinheiro do que ele, por que ele não larga o emprego e eu volto a trabalhar remotamente depois de me recuperar do parto? Assim, teríamos 2 mãos disponíveis para cuidar do bebê e não sofreríamos uma perda significativa de renda, já que no ano passado eu ganhei $89 mil e ele, $52 mil. Ele insistiu que se eu realmente confiasse nele, isso não deveria ser um problema. Eu disse que confio nele, mas não confio na economia atual. Porém, deixei de fora que na verdade eu realmente acho que largar meu emprego sem nenhuma poupança, que foi esgotada na compra da casa, e depender apenas de um homem é absolutamente estúpido. Ele já tinha planos anteriores com os pais e precisou sair, então dissemos que retomaríamos a conversa quando ele voltasse para casa. Mas ele estava muito chateado, mais bravo do que eu jamais tinha visto, e eu não entendo porque ele simplesmente assumiu que eu largaria o emprego. Não só não consigo entender isso, como também faz com que eu confie muito menos nele do que confiava ontem. Eu tenho o péssimo hábito de fugir quando surgem problemas e, sendo sincera, isso está me deixando realmente nervosa.
Obrigada por lerem tudo isso. Se alguém tiver alguma ideia do que pode estar passando pela cabeça dele ou porque ele está pensando assim, estou aberta a ouvir. Isso realmente não parece lógico para mim. Ele tem assistido muitos vídeos de esposas e namoradas que ficam em casa, e sinto que isso o está influenciando bastante. Atualização 1. Já se passaram alguns dias desde que ele voltou para casa e me disse que conheceu uma garota no trabalho, que ela é uma mulher melhor do que eu, que ela já tem um filho e que será uma esposa ou namorada dona de casa, ou seja lá o que for que vá garantir que ele tenha seu final feliz, eu acho. Ele me mandou uma mensagem logo antes de eu sair do trabalho, pedindo que eu pegasse comida de um dos nossos lugares favoritos para encontros. Quando cheguei em casa, percebi que o carro dele tinha caixas dentro e havia uma mulher lá, uma mulher que eu não conhecia. Tentei abrir a porta, mas estava trancada, e ela apenas me olhou. O pouco que restava das nossas economias ele levou, e também levou nossos 2 gatos. Eu não vi isso chegando de forma alguma. Ainda não contei nada para meus amigos. Os pais adotivos dele têm passado aqui para me deixar comida, mas eu nem consigo me forçar a comer. Ainda não chorei, acho que ainda estou meio em choque. Eu tinha uma família para recorrer, mas por enquanto, a internet vai ter que servir. Não tenho respondido às ligações ou mensagens dele. Ele continua tentando entrar em contato, perguntando se estou bem. Como diabos eu estaria bem? Eu nunca pensei que ele trairia. Pedi a ele que prometesse que se um dia aparecesse outra pessoa, ele me contaria assim que soubesse. Mas eles já estavam juntos há pelo menos 6 meses. Então, enquanto ele me chamava de egoísta por não querer pedir demissão para ser dona de casa, ele estava namorando ela esse tempo todo, planejando um futuro com ela esse tempo todo. Eu me sinto estúpida. Eu deveria ter levado mais a sério os conselhos que me deram. Quando pedi que ele fosse à terapia, ele se recusou. Os pais dele acham que ele teve algum tipo de surto mental. Eu deveria ter continuado com medo dele e evitado qualquer envolvimento. Eu deveria ter escolhido um destino melhor para mim mesma. Agora, eu só me sinto como aquela mesma garota que ninguém quer amar de novo. Eu sei que o que ele fez não foi minha culpa. Eu sei que eu nunca poderia impedi-lo. E sinceramente, eu realmente quero um homem que não me queira? Claro que não. Mas isso não faz com que a dor vá embora. Atualização 2. Quero começar agradecendo, do fundo do meu coração, a todas as pessoas que me enviaram palavras de apoio, especialmente aqueles que passaram por situações semelhantes. Isso ajudou muito mais do que vocês podem imaginar. Muitas coisas aconteceram desde então, e para ser honesta, estou exausta de todas as formas possíveis. Então, os conselhos que recebi realmente me ajudaram a organizar meus pensamentos e manter a mente aberta. Eu não consegui evitar. Passei dias comparando nós duas e me perguntando que diabos ele estava pensando, até que percebi que ela é praticamente uma cópia da mãe biológica dele, ou pelo menos da imagem que ele tinha dela, já que ela faleceu quando ele tinha apenas 5 anos. Odeio admitir que ainda me sinto mal por ele, mesmo depois de tudo que fez. Oferecemos apoio para que ele buscasse ajuda para os pensamentos que estava tendo. Eu até me ofereci para pagar a terapia dele, mas ele era orgulhoso demais. Eu também perdi meus pais, só que em uma idade mais avançada e com ainda mais memórias para lidar. Ele não estava sozinho nessa dor, mas escolheu agir como se estivesse, se afundando na autopiedade. Ele me ligou no nosso 7º aniversário de casamento, poucos minutos depois da meia-noite, sussurrando pedidos de desculpa e dizendo que se sentia muito culpado. Perguntei pelo que e ele apenas disse, bem, você sabe o que estamos passando. Eu disse a ele que não, que aquilo não era algo que estávamos passando juntos. Eu fui abandonada pelo meu marido, exposta sabe-se lá o que enquanto ele estava transando com ela e ainda voltava para casa para ficar comigo. Estávamos ainda tendo relações praticamente todos os dias, então eu fiz questão de deixar claro o quão nojento eu achava que ele era. Ele ficou furioso e disse que só começou a me trair porque eu não sabia seguir a liderança dele. Ah, senhor, olhe só para onde essa liderança te levou. Durante todo o nosso casamento, fui eu quem o impulsionou profissionalmente, inclusive, fui eu quem se inscreveu na vaga de emprego que ele tem agora. Enquanto isso, tenho quase certeza de que ele nem sabe qual é o meu cargo completo. Fui eu que o incentivei a se reconectar com os pais adotivos quando ele começou a ficar obcecado com a ideia de família. Mas nenhum de nós estava pronto para ter filhos. Ele continuou dizendo que eu fui a primeira a quebrar uma promessa quando decidi que não queria ser uma mãe de verdade por não largar meu emprego. Também me acusou de estar virando os pais adotivos contra ele porque eles se recusaram a conhecer a nova namorada dele. Ele me culpou mais uma vez e ainda teve a audácia de dizer que tudo isso poderia ser colocado em pausa, se eu aprendesse a tomar decisões que beneficiassem uma família e não apenas a mim mesma. Perguntei sem rodeios se ele estava insinuando que poderíamos voltar se eu largasse meu emprego. Ele respondeu que sim,
que ele sempre me amara, mas que eu tornava as coisas muito mais difíceis do que precisavam ser. Eu desliguei na cara dele, bloqueei-o em tudo e passei o resto da noite abraçada a uma garrafa de vinho na banheira, me perguntando que tipo de pessoa eu estava compartilhando meu coração esse tempo todo. No dia seguinte, ele tornou o relacionamento público, postando uma foto deles juntos no Instagram. A maioria dos nossos amigos em comum entrou em contato comigo, e meus amigos mais próximos deixaram alguns comentários nada amigáveis na publicação. Acontece que ele e a nova namorada estão juntos há 7, quase 8 meses. Ela tem 20 anos e o filho dela tem cerca de 2 anos. Entrei em contato com o ex dela, o pai do menino, que ela deixou para ficar com meu ex-marido. Ela se mudou no meio do dia, levando o filho com ela, então ele ficou tão surpreso quanto, ou até mais, do que eu. Nós nos encontramos, fomos caminhar, passamos por um bar, choramos, rimos, nos abraçamos, cantamos músicas alto demais e soluçamos em público como 2 malucos. Mas isso ajudou muito. Também trocamos provas para possíveis batalhas judiciais. Ainda estou um pouco desconfiada dele, considerando que eles tinham uma diferença de idade considerável. Ela tinha 17 anos quando se conheceram e ele tinha 26. Ele disse que ela mentiu sobre a idade e que se conheceram em uma festa universitária. Logo depois, ela apareceu grávida. Ele lhe deu dinheiro para um aborto, mas ela voltou com roupas de bebê. Então ele tentou fazer a coisa certa, e deixou que ela se mudasse para a casa dele. Ah, e ela não é alérgica a gatos, ela simplesmente os odeia. Ela também sabia muito bem que ele era casado e já esteve na minha casa várias vezes. Ele admitiu que a traiu antes do filho deles nascer, enquanto ela estava grávida, mas que ela não contou que sabia até depois de ter se mudado com o menino. Ele disse que ainda manda mensagens para ela todos os dias, não só sobre o filho, mas também tentando se reconciliar. Ele quer ela de volta, mas parece que ela está completamente apaixonada pelo meu ex-marido, assim como eu já estive. Eu desejei boa sorte para ele, mas deixei bem claro que esse não é nem de longe o caminho que vou seguir agora. Ele fez a própria cama e agora vai ter que deitar nela. As chances de reconciliação são 0. Eu nunca aceitei alguém de volta depois de uma traição, e isso não vai mudar agora. Inicialmente, eu só queria que o divórcio fosse rápido e simples, mesmo que isso significasse abrir mão de algumas coisas. Mas depois daquela conversa decidi que vou lutar com unhas e dentes por tudo que puder. Eu moro em um estado que permite o divórcio sem culpa, mas também há leis específicas para casos de adultério. Meu advogado disse que parece bem provável que eu não precise pagar pensão para ele. Ele também me aconselhou a analisar todas as transações bancárias nas minhas contas, já que ele não achava que eu estivesse conseguido alugar um apartamento apenas com a própria renda, e ele estava certo. Ano passado, meu ex-marido disse que havia começado a investir em ações e perguntou se poderia investir parte do meu dinheiro também. Adivinha quem nunca fez investimento algum? As capturas de tela que ele me mostrava eram todas falsas ou copiadas de algum lugar. Ele estava enviando esse dinheiro para a namorada ou guardando para o novo apartamento deles. Desde que descobri isso, estou absolutamente furiosa. Ele pediu que os pais adotivos me perguntassem se eu permitiria que ele tivesse direitos de visita aos gatos depois que ele teve que devolvê-los, já que descobriu que a nova namorada dele é alérgica. Eu mandei recado dizendo que primeiro ele precisa me devolver o meu maldito dinheiro, depois pode levar esse pedido ao juiz. Eu nem achava que visitas a animais de estimação eram algo real, mas, segundo meu advogado, é sim. Eu oficialmente entrei com o pedido de divórcio ontem e ele me enviou um e-mail cheio de insultos, dizendo que sou egoísta e rancorosa por não deixar meu orgulho de lado, por ter entrado com o pedido de divórcio tão rapidamente e por me recusar a deixá-lo vir até a casa para ver os gatos. Agora ele está até me acusando de traição. Eu li em algum lugar que você nunca conhece de verdade uma pessoa até que esteja se divorciando dela, e posso confirmar que isso é totalmente verdade. Senti que vocês mereciam uma atualização, considerando todo o apoio que recebi. Não posso compartilhar mais detalhes por enquanto, mas, de verdade, muito obrigada a todos novamente.